O Fabiano forçou uma amizade com o Dudu que eu nunca tinha visto na minha vida. Pra mim, isso daqui soa falsidade. Quer entender? Vem comigo, se inscrevendo no canal e deixando aquele super like, clique no gostei pra me ajudar. A nossa meta são de 3.000 likes, porque hoje é sábado, hoje você tá de folga. Se você não tiver de folga, daqui a pouco você vai estar de folga, porque amanhã é domingo. E dá tempo de colocar um likezinho aí. Então, meta de 3.000 likes, clica no gostei pra me ajudar. Vamos resumir que tem muita coisa pra gente falar dessa festa. Foi uma festa de fofoquinhas, tá? Festa de fofoquinhas. Olha só, gente, os participantes de A Fazenda, eles tiveram uma festa com o show do Naldo, tá? Isso mesmo, o Naldo, inclusive a ex-peoa da Fazenda Mulher Moranguinho também estavam lá para dançar e aparecer e dar o seu close, né? Olha só, gente, os peões ficaram muito emocionados com algumas músicas românticas do Naldo e chegaram até a chorar. Vamos falar agora de jogo, de vida real. Bom, a Duda e a Kate conversaram com o Valério e pediram para que o peão não se sinta só no jogo, independente deles estarem divididos em lados opostos. Que assim que a Raine saiu, o Valério não tá sendo muito bem abraçado por ninguém. E aí então a Kate e a Duda estão tentando abraçar um pouco o Valério. Vamos falar sobre falsidade, gente. Olha só. Fabiano ficou muito próximo do Dudu durante toda a festa. E né, durante toda essa conversa, o Fabiano então tentou deixar claro pro Dudu que não vai vetar o Dudu na prova do fazendeiro, que não vai votar no Dudu, e disse inclusive algumas vezes que quer ver o Dudu na final do programa. Só que para outras pessoas o Fabiano disse outra coisa. Tem até comentários aonde o Fabiano quer ver o Dudu na roça. Então vamos entender aos poucos? Vamos lá. Nesse momento aí, gente, o Fabiano disse pro Dudu que acredita que a Saori terá alguma discussão, né, depois dessa festa. Isso porque antes da festa, a Saori ficou revoltada com a roupa que a produção deu para ela, acabou brigando com a produção e tudo mais, dizendo que sempre as roupas dela pra festa eram roupas ruins e feias, tá? Aconteceu briga, Matt? Não. A Saori não brigou com ninguém depois da festa. Isso daí é coisa da cabeça do Fabiano, que tá dormindo em pé e sonhando em pé. Bom, o Fabiano e o Dudu então comentam sobre a agressão cometida por Creu na votação de terça-feira. E aí o Fabiano, gente, expressou que durante o programa ao vivo, ele desceu na oficina, tocou o sino da oficina, e aí ele falou que sofreu agressão, que levou um soco e queria a expulsão do Toninho, e que se a produção não... Toninho não, desculpa, queria a expulsão do Creu, e que se o Creu não fosse expulso, quem iria sair era ele. Ele quase colocou a produção ali em xeque, né? Enfim. Bom, o Dudu então disse pro Fabiano que quem provocou toda aquela briga e confusão foi o próprio Creu. E o Fabiano disse que jamais iria pra cima do Creu em momento nenhum. E durante a discussão com o Creu, ele só se defendeu. E no final das contas, ele foi lá reclamar com a produção. Tá bom? Fabiano também disse que não votará em Carol tão cedo. Isso porque Fabiano disse que a Carol foi uma das responsáveis por salvar ele do grupo Dominó. Quando teve aquela dinâmica lá, onde o Shaya queria que o Fabiano sobrasse no Resta 1 e o Fabiano começou a fazer aquela cena toda, aconteceu que a Carol foi uma das responsáveis para tentar fazer com que o Fabiano não virasse alvo naquele momento. Eu acho que nem era sobrar no Resta 1, era ser o mais votado, tá? É isso mesmo. O Fabiano seria o mais votado naquela dinâmica para ir para a roça e fazer com que o Shaya voltasse fazendeiro, ok? Foi inclusive ali que a Carol conseguiu ajudar o Fabiano para que o Fabiano saísse do grupo Dominó e recalculasse rota. Do jeito dele, né? Bem lento, dormindo no sofá. Então o Fabiano deixa claro para o Dudu que não votará na Carol tão cedo assim, que é uma prioridade dele, que ele vai defender a Carol, porque a Carol também ajudou ele a se defender contra o grupo Dominó. Bom, Fabiano também disse pro Dudu que ele, o Dudu, é uma das suas últimas prioridades de voto e veto. Ele criou um carinho para o Dudu e disse o seguinte: eu tenho a minha escala de prioridades e você tá lá embaixo, você é praticamente o último. No início eu briguei com você, falei mal de você, criei ranço de você, mas eu fui conhecer o Dudu de verdade, que fala de Deus. Eu falei, poxa, o Dudu é diferente daquilo. Nem tudo é entretenimento e fala umas coisas legais também. Quando eu mudei, falaram, você tá louco? Eu falei, gente, não é assim. Tenho um carinho por você. E criei um carinho pelo Mesquita, pela Carol, pela Kate, pela Saori também. E aí então, Fabiano diz que Dudu é quase como se fosse o finalista, digamos assim. Porque
ele colocou o Dudu como uma pessoa que ele não vai votar de jeito nenhum. Só que daqui a pouco o Fabiano vai falar outra coisa para outra pessoa. Bom, Fabiano então disse o seguinte: na minha opinião, o Valério vai mandar você, Dudu. Dudu disse que não tem problema, que tá tudo bem, né? Qual que é o problema disso? E o Fabiano respondeu: eu faço um baita de um mutirão quando você for pra roça. Igual eu fiz pro Mesquita, eu puxei mutirão o dia inteiro pro Mesquita ficar. O Fabiano tá se achando campeão. E sabe qual que é o pior? O Dudu acha realmente que o Fabiano é um campeão por causa dessa central de computadores. E várias pessoas estão comentando na casa que o Fabiano tem, inclusive o próprio Dudu comentou sobre isso. Depois de um abraço forte, selando uma amizade, um compromisso ali entre os dois, Fabiano disse o seguinte: na minha visão de jogo, Dudu, você é o próximo alvo porque você foi o único que não foi pra roça. Eu vejo, inclusive, se você for, você volta fazendeiro de novo. E o Dudu então responde: bom, se ninguém me vetar, eu volto fazendeiro. E o do Fabiano diz: se eu for pro banco, eu não te veto. Jamais vou te vetar, Dudu. Te dou minha palavra. Você comprou minha briga e você é meu irmão. E é quase um filho para mim aqui dentro. Bom, a conversa do Fabiano com o Dudu se encerrou e ele foi falar com o Valério. Olha só. Fabiano foi conversar com o fazendeiro. Na minha opinião, gente, ele foi atrás do fazendeiro para saber se realmente o fazendeiro vai indicar o Dudu. Ele descobriu que sim, tá? O alvo do fazendeiro Valério é a indicação do Dudu. E o Fabiano, obviamente, procurou essa informação porque ele não queria ser indicado pelo fazendeiro, tá? Fabiano, eu sei como você é. Bom, o Fabiano então chegou hoje e começou elogiando o Valério. Falou: nossa, eu vejo você como finalista do programa. Eu falo de coração, você vai estar na final para representar a comunidade. O Brasil te deu uma chance, a sua comunidade falou: queremos algum representante da gente. E é você, Valério, você vai para a final como um grande finalista. E aí teve toda essa babação de ovo e o Valério falou: amém. Bom, o Fabiano então reforçou pela milésima vez que Valério é um grande representante da comunidade e que vai para a grande final. Além dessa babação de ovo toda aí, gente, do Fabiano com o Valério, o Fabiano então começou a falar sobre a Rainha também. Ele achava muito que a Rainha iria voltar dessa roça, que a Rainha não seria eliminada, que a Rainha era uma protagonista. Inclusive, o Fabiano disse que queria ver mais os embates da Rayane com a Carol. E, inclusive, ele acreditou que o Brasil estava ansioso para ver mais desses embates. Mas, infelizmente, ela saiu palavras do Fabiano para o Valério. Ainda nessa conversa, gente, o Fabiano então questiona sobre a indicação do Valério. E o Valério então deu a entender que a indicação dele vai ser no Dudu. E aí o Fabiano, depois desse momento, dá pra perceber que o Fabiano ficou mais aliviado e começou a se distanciar do Valério. Ou seja, ele só foi pescar a informação para saber quem seria a indicação do Valério. E é no Dudu, tá bom? Depois que o Fabiano saiu ali do Valério, o Fabiano foi conversar com a Saori. E nessa conversa, o Fabiano disse para Saori que vai defender o Dudu a todo custo com o Lampião. A própria Saori então disse que se o Fabiano for defender o Dudu com o Lampião, ela vai passar a bolinha do Lampião para ele. Isso mesmo, pro Fabiano. Mas por que, Matt, a Saori vai passar pro Fabiano? Porque segundo a própria Saori, o Dudu não queria pegar a bolinha. Ele não quer participar dessa prova do Lampião de domingo. Então, já que o Fabiano disse que vai defender o Dudu a qualquer custo, Saori então disse que se pegar a bolinha passa para ele. Afinal, a Saori não pode competir na prova de domingo. Ela já foi a dona do Lampião na semana passada. O Fabiano também contou que através da conversa que ele teve com o Creu, ele descobriu que através da conversa que ele teve com o Fabiano, com o Valério, ele descobriu que o fazendeiro vai indicar o Dudu para a roça, tá? Então a Saori ficou sabendo disso através do Fabiano. Bom, a Saori então respondeu o seguinte: eu tinha certeza que era eu a indicada pelo fazendeiro, por causa do que aconteceu com a Rayane e tudo mais. E o Fabiano respondeu: não, é o Dudu, porque ele não foi pra roça ainda, e se eu for, eu não veto o Dudu não, tá bom, Saori? A Saori: se você não vetar, ele volta fazendeiro. E o Fabiano respondeu: eu não veto ele jamais, veto o Toninho, veto o Tamires, que a Tamires é muito ruim de prova, é horrível, o Toninho é melhor do que ela. Mudando de Fabiano, vamos falar de Carol Lecker e Dudu Camargo. Bom, eles tiveram uma conversa, tá, gente? Nessa conversa, resumidamente, a Carol disse que gostou do Dudu desde o primeiro dia. Que no primeiro dia, aparentemente, a Carol e o Dudu tiveram uma conexão, alguma coisa
em comum, né? Enfim, tiveram um momento ali de amizade logo no primeiro dia, tá? Mas essa conversa do Dudu com a Carol foi indo para um caminho diferente, porque o Dudu começou a colocar a Carol contra a parede em algum momento ali, tá? O Dudu disse basicamente que a Carol abandonou ele no jogo, que a Carol acabou indo ficar próximo do cantor, que é o Wallace, né? E aí a Carol foi tentando reverter, falou, não é isso, Dudu, não é isso e tal. Foi mudando, não sei o que, não me coloca contra a parede. Enfim, e aí a Carol meio tentou se sobressair para tentar ficar bem com o Dudu, falou que gosta dele gratuitamente. No primeiro dia eles não tinham nada de jogo no programa, e mesmo assim a Carol gostou da essência do Dudu Camargo, tá? Palavras da Carol Leite. Bom, o Toninho conversou com o Valério, gente, e percebeu que o Fabiano tava chapadinho e começou a conversar com todo mundo da casa. O Valério então revelou que o Fabiano foi conversar com ele. E aí, nessa conversa, o Valério disse, inclusive, que o Fabiano falou que ele vai estar na final. E o Toninho respondeu exatamente a seguinte frase: mas o Fabiano é duas caras. Ele fala uma coisa aqui e vai lá e fala outra coisa. Toninho tá errado? Não. Sabe que o Fabiano é duas caras. Valéria então aproveitou e falou que acredita que vai ter uma final entre um viado, um preto e uma indígena, no caso a Tamires. Isso porque o Fabiano levantou a bola do Valéria, agora ele tá se achando a última bolacha do pacote. Bom, a Saori foi conversar com o Dudu e a Saori acredita que Tamires vai vetar o Dudu da prova do fazendeiro, mas o Dudu não acredita, acha que a Tamires não vai fazer isso. A Saori então reforça que sim, que se tiver uma roça onde a Tamires está nessa roça e precisa vetar alguém da prova, vai ser o Dudu, porque o Dudu é bom de prova. Mas o Dudu falou que não vai, acho que não vai acontecer isso. Não vai ter veto da Tati e da Tamires, não. A Saori então falou o seguinte: olha, você não tem noção de jogo, não, Dudu, você erra muito. E o Dudu respondeu que sim, até agora ele tá errando muito no jogo, disse o Dudu. Já na conversa de Duda e Mesquita, a Duda revelou que caso caia na roça, ela vetaria a Tamires da prova do fazendeiro, tá? Inclusive, a própria Duda disse que se vetar a Tamires, ela for direto pra roça, a Tamires vai ser a eliminada. E o Mesquita disse que com certeza a Tamires sai na roça se ela for diretamente não virar fazendeira. Bom, agora o Fabiano tá conversando com a Tamires. A Tamires chegou pro Fabiano e perguntou o que o Fabiano acha da atitude de Dudu em fazê-la sobrar um restão para que o Nizam fosse vetado. Essa história já é antiga. O Fabiano falou, mas ele prometeu mesmo isso? Você tem certeza e tal? A Tamires, sim. Inclusive a Tamires falou que ficou muito decepcionada, que para ela não esperava isso do Dudu. Inclusive o próprio Fabiano perguntou se ela sabia que iria sobrar pelo restão através do Dudu. Não, a Tamires falou que não sabia daquilo. Enfim, a Tamires não deixa claro que o Dudu é a grande decepção dela no jogo. Em relação ao Dudu, o Fabiano não acha justo ter um finalista que não passou em nenhuma roça. Então olha só, gente, o Fabiano fez toda a babação de ovo com o Dudu, mas agora já tá queimando o Dudu pelas costas, tá? O Fabiano disse o seguinte: eu falei pra ele, Dudu, você é o único que falta sentar no banquinho pra sentir o peso. Todos já foram. Eu fui pra 4 bancos e você foi em 2. Só ele não foi, né? Só o Dudu não foi. Eu não acho justo uma pessoa ir pra final sem sentir o peso da roça. Pode me mandar 10 vezes que quem decide é o público, que é o meu jogo, como eu ajo, como eu verbalizo na câmera, como eu converso. Mas se o Dudu prometeu, ele tá errado. Ele não pode ter prometido isso pra você sobre não restar no resta 1 e você ter restado. Eu não compactuo com isso. Já a Tamires respondeu. O Dudu não prometeu nada, tá? Ele só compactou e sabia que iria acontecer uma coisa comigo. E ele não me falou nada, não me avisou nada exatamente quando a gente era muito próximo. Bom, a festa acabou, gente. E olha só como Saori e Dudu ficaram pós-festa. Agarradinho, agarradinho, agarradinho. A própria Carol falou: que é isso, gente? Que petaria é essa aí? Que é isso? Tem camisinha lá no closet, viu? Desse jeito aí, roçando, encaixando. Na Espanha, a gente chama isso de alicate. Eu tô vendo o Dudu até tremendo aí, hein? Oh, meu Deus, disse a Carol quando viu Saori e Dudu dessa forma aí na sala, à frente de todo mundo. Pra finalizar, gente, a escolha do poder da chama laranja tá aberto lá no R7, gente. A opção é a seguinte: hoje você começa o restão e também faz o veto na prova do fazendeiro.
Já a opção B é a seguinte: hoje não terá resta 1, você deve indicar 3 peões e o fazendeiro vai decidir quem é o quarto roceiro. Pelas movimentações na internet, estou vendo que vocês querem a opção A, né? Eu acho que vai ser a opção A mesmo, então o resta 1 não vai existir, mas a pessoa que estiver com o poder nas mãos é que vai começar o resta 1 e vai vetar alguém, ok? Bom, é isso, gente. É isso que aconteceu. Espero muito que vocês tenham curtido esse resumo. Desculpa, gente, a falta de conteúdo. A minha mãe tá na UTI, então tá sendo um momento aí difícil de tentar conciliar tudo, tá? Além disso, quem puder ajudar ainda no tratamento da minha mãe, eu conto muito com o apoio de vocês. Pode mandar superchat, pode mandar pix. Ela tá na UTI sim, tá, gente? É verdade, não é mentira. Ela está interna na UTI desde quinta-feira de madrugada. Ela continua tomando os medicamentos corretos, tomando a medicação correta para ela melhorar. Ela pegou uma pneumonia forte, com bronquiatite, aliás, com uma gripe com bronco pulmonar, nossa, enfim. E o fato dela ter 30% do pulmão comprometido faz com que ela fique mais fragilizada. Então, quem puder mandar um apoio aí, gente, pra gente poder pagar esse tratamento da minha mãe, o Pix é ivanissilva.gmail.com, tá bom? O Pix tá aqui, tá liberado. Se você não conseguiu ter tempo de pegar o Pix, você pode voltar no vídeo e voltar aqui é ivanissilva.gmail.com. O Pix é pro Banco do Brasil, tá? O banco da minha mãe, e a gente guarda esse valor até o dia 20 pra gente pagar o tratamento dela. Pode ser? Obrigado pelo apoio de vocês, desculpa a demora, desculpa a enrolação, mas eu agradeço muito, vocês fazem parte aqui do meu canal. Se você não faz parte, se inscreva, porque aqui tem resumos diariamente e todas as novidades da Fazenda. Valeu, falou, até a próxima, fui.